Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática do EJA Fundamental 8ª etapa, onde nessa aula a gente vai tratar de equações de segundo grau completa, tá bom? Então verifiquem comigo aqui a nossa primeira cartela de hoje. Nós temos aí então a resolução de problemas com equações quadradas ou quadráticas, né? Completas e incompletas. Beleza. Nossa primeira questão diz o seguinte: o nível N de óleo de um reservatório com um tempo T contado em horas, conforme a equação N igual a T ao quadrado mais 5T menos 24. Em quanto tempo o nível de óleo chegará a zero? Opa, pessoal! O nível aqui, reparem que está representado pela letra N. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar essa equação de segundo grau e vou igualá-la a zero, que é justamente o valor do nível N, certo? Ok, ele quer saber em quanto tempo esse nível chegará a zero. Bem, esse tempo, logicamente, vai depender dessa equação de segundo grau. E para resolver a equação de segundo grau, nós temos que achar, nesse caso, os valores de t. Para isso, vamos inicialmente identificarmos o valor do delta, onde delta equivale a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas calma lá, quem é a, quem é b, quem é c? Vejamos, o valor de b sempre é o coeficiente ou o número que acompanha a letra x ou t nesse caso, tá? E aqui nesse caso, o b vale 5, menos 4 vezes o valor de a, que é o coeficiente ou o número que acompanha a letra elevada ao quadrado, e aí nesse exemplo o a vale 1, pois a letra t ao quadrado está sozinha, e o valor de c é o termo independente, que aqui nesse caso equivale a menos 24, beleza? Então vejamos, se eu tenho que achar esse valor de delta, eu vou resolver inicialmente cada operaçãozinha aqui. 5 ao quadrado equivale a 5 vezes 5, cujo resultado, logicamente, é igual a 25. Agora temos que resolver essa multiplicação aqui à direita. Bem, menos com menos é mais na multiplicação. 24 vezes 4 equivale a 96. Fazendo isso, então, pessoal, a gente encontra como valor de delta igual a 121. Beleza. Bem, se o delta ele foi um valor positivo, é porque, então, essa equação terá duas raízes reais e diferentes. Como é que a gente faz, então, para identificarmos essas raízes? Primeiro, eu vou utilizar aqui a nossa fórmula que me diz o seguinte: menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E é justamente essa fórmula que vai nos determinar as raízes. Mas calma lá, se eu estou falando no plural, raízes, como é que eu vou utilizar somente uma fórmula? É porque essa raiz quadrada de delta, reparem, está sendo positiva e negativa. Então, a primeira raiz, eu vou considerar a raiz quadrada de delta sendo positiva. Então, vamos lá. Se o b é igual a 5, menos b vale menos 5. E aí eu vou ter a raiz quadrada de delta, onde delta nós vimos que vale 121. Tudo isso dividido por 2a, ou seja, 2 vezes a, sendo a igual a 1, como vimos anteriormente. Ok, pessoal, então vamos lá. Primeira raiz, menos 5, mais a raiz quadrada de 121, que vale 11, pois 11 vezes 11 é 121, certo?
Tudo isso dividido por 2. Sendo assim, o que vai acontecer? A nossa primeira raiz teremos menos 5 mais 11, ou 11 menos 5, tanto faz. O resultado equivale a 6. Então, aqui eu vou ter 6 dividido por 2, cujo resultado é igual a 3. Então, está aí nossa primeira raiz, certo? Para acharmos a nossa segunda raiz, é mais fácil por quê? Porque eu vou pegar essa mesma fração, só que, ao invés de trabalharmos com a soma da raiz, eu vou trabalhar com a diferença. Então, aqui eu vou ter menos 5 menos 11 dividido por 2. Sempre dessa maneira, professor? Sempre dessa maneira, tá? Então, vejamos. Em cima nós temos menos 5 menos 11, cujo resultado vale menos 16. Dividido por 2, o resultado é igual a menos 8. E agora, eu tenho dois resultados. Qual é a resposta? É um deles ou a gente vai considerar os dois? Vamos analisar aqui a pergunta, pessoal. Em quanto tempo, tempo, não existe tempo negativo, pessoal. Ninguém vai, no caso, correr ou jogar futebol, por exemplo, durante menos 2 horas, tá? A gente não tem o tempo equivalente, por exemplo, são menos 5 horas da tarde, né? Então, tempo não existe negativo. Então, esse x, duas linhas igual a menos 8, a gente descarta. A nossa resposta, então, é somente 3. Como o tempo, de acordo com a questão, foi dado em horas, então nossa resposta equivale a 3 horas, ok? Segunda atividade. Um estacionamento retangular tem 23 de comprimento por 13 de largura. Está identificado nessa parte vermelha. O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando 2 faixas laterais de mesma largura. Ou seja, ele vai aumentar a mesma medida aqui para a esquerda e vai aumentar a mesma medida aqui para a direita. Ou para cima, para baixo, tanto faz como você vai olhar, tá bom? A questão, aliás, quer saber o seguinte: qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida? Bem, pessoal, aqui nesse caso, então, reparem que esse novo lado eu vou chamá-lo de 23 mais x. Deixa eu só refazer aqui. 23 mais x, pois estamos aumentando. Esse segundo lado, eu vou chamá-lo de 12 mais x, tá bom? Pelo mesmo motivo, por estarmos aumentando. Como a questão está falando aqui da área, repare aqui comigo. A área de um retângulo equivale à multiplicação da base pela altura. Então, a gente vai ter 23 mais x vezes 12 mais x, que são os novos lados do novo terreno, tá bom? E essa nova área tem que ter uma medida igual a 476. Beleza, galera? Então, vamos lá. Se eu estou multiplicando dois elementos ou dois fatores com parênteses, eu vou utilizar a multiplicação distributiva. Sendo assim, vamos lá. 23 vezes 12 equivale a 276, mais 23 vezes x, 23x. Agora, pega o x. X vezes 12, 12x. E x vezes x, x ao quadrado. Tudo isso igual a 476. Belezinha? Então, esse primeiro passo é só para resolvermos a distribuição multiplicativa. Ok. Vamos somar os semelhantes agora, olha lá. Aqui eu vou ter, então, x ao quadrado mais, resolvendo essa soma aqui, 23 mais 12, 35x. Esse valor, 476, vai passar ao primeiro membro de forma negativa.
onde nós teremos 276 menos 476, que vai ter um resultado igual a menos 200. E tudo isso igual a zero. Gente, por que eu passei esse valor 476 para o primeiro membro? Porque para resolvermos uma equação de segundo grau, é importante sempre que ela esteja igualada a zero, ok? E aí vamos para o mesmo esquema que a gente viu anteriormente. Que esquema é esse? Eu vou começar resolvendo o valor de delta. B ao quadrado menos 4ac, onde, nesse exemplo agora, o B vale 35, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 200. Belezinha. 35 ao quadrado é a mesma coisa do que 35 vezes 35, cujo resultado é 1.225. Nessa multiplicação agora, pessoal, reparem, menos com menos é mais, 200 vezes 4 equivale a 800. Sendo assim, o nosso delta vale 2.025, que é justamente essa adição. Como nós vimos na questão anterior, para acharmos o valor de x, no caso que são as raízes, temos que fazer o seguinte: x será igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, beleza? E aí a gente vai ter também a seguinte maneira. O b aqui, reparem que vale 35, sendo assim, menos b será igual a menos 35. Mais ou menos a raiz de delta, onde a raiz quadrada de 2025 vale 45. Tudo isso dividido por 2, pois o A vale 1, 2 vezes 1 é 2. Tranquilo? Primeira raiz, pessoal, eu vou pegar então menos 35 mais 45 dividido por 2. Ou seja, resolvendo essa operação em cima, a gente tem como resultado igual a 10, sendo assim, o x' vale 5. Beleza. Para acharmos a segunda raiz, mesmo esquema, só que agora eu vou trabalhar com o segundo valor, eu vou trabalhar com o segundo valor sendo negativo. E aí reparem que a gente vai ter o seguinte: menos 35 com menos 45, o resultado é menos 80. E menos 80 dividido por 2, o resultado é menos 40. E aí vem a mesma dúvida que a questão anterior. Qual dúvida? Qual resposta a gente vai considerar? Uma das duas ou as duas? Bem, gente, reparem que esse x, que a questão quer saber, ele trata de medida. E também não existe medida negativa. Ou seja, ninguém tem, por exemplo, menos 1,80 m, tá? Então, a gente descarta aqui esse segundo valor e a nossa resposta é igual a 5. Quer dizer, então, que esse rapaz, ele vai aumentar em 5 metros a largura e o comprimento desse terreno. Beleza? Próxima questão, então, vamos lá. O quadrado da quantia que Carlos possui, eu não sei quanto é que é, vou chamar de x, aumentado do seu dobro, da mesma quantia, logicamente, é igual a 35. Beleza, pessoal, vamos lá. Aqui nesse caso, então, vamos fazer o seguinte. Vamos de novo pegar essa equação e deixá-la na forma geral, onde o delta vai ser igual a b ao quadrado, tá certo? Onde o b vale 2. Eu vou um pouco mais rápido aqui, tá? 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 35. Então, nós teremos delta igual a 4, menos com menos mais, 35 vezes 4 é 140. Resolvendo essa adição, o delta vale 144. Beleza. Vejamos então aqui. X vai ficar igual a menos b,
ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 12, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A, que vai dar 2. Na primeira raiz, a gente vai ter menos 2 mais 12, dividido por 2, onde o valor em cima vai ser igual a 10, e 10 dividido por 2, o x' é igual a 5. Na segunda raiz, ou segundo resultado, o mesmo esquema, só que agora valores negativos. Então, a gente vai ter menos 12 com menos 2, menos 14, dividido por 2, menos 7. E aí, de novo, a gente vai descartar esse segundo resultado. Por quê? Porque a questão trata de quantia, e quantia nunca será negativa. Então, a resposta é igual a 5, ou seja, inicialmente o Carlos tinha R$ 5,00. Acompanhe comigo agora o seguinte vídeo. Pedro é mais velho que sua irmã Ana. A soma das idades deles é 12 anos, e o produto dela é de 35. Qual a idade de Pedro e de Ana? Então, olha só, gente, de acordo com o vídeo, nós temos aí dois irmãos, o Pedro e a Ana, onde a idade deles, a soma, aliás, das idades é igual a 12 anos, e o produto delas, que é a multiplicação, é igual a 35 anos, certo? Bem, aqui nesse caso a gente pode utilizar, inclusive, o raciocínio sem a utilização da equação de segundo grau, pois basta a gente pegar dois valores cuja soma seja igual a 12. Por exemplo, eu vou pegar 10 e 2. 10 mais 2 é 12, beleza. Só que a multiplicação, desculpa, aqui é 10 vezes 2, que é igual a 20. Mas é diferente desse valor que tem que ser igual a 35. Sendo assim, então, pessoal, a gente só tem dois valores possíveis, que é 7 e 5. Pois 7 mais 5 é igual a 12, e 7 vezes 5 é igual a 35. Isso quer dizer, então, que o Pedro tem 7 anos, pois ele é o mais velho, e a Ana possui 5 anos. Beleza, pessoal? Vamos chamar, então, agora a nossa DLI. Nossa primeira questão diz o seguinte: se um quadrado de lado 5 centímetros tiver seu lado aumentado de x, passará a ter uma área de 49 centímetros quadrados. A questão quer saber, então, quanto vale x. Na segunda questão temos, perguntada sobre a sua idade, Juliana respondeu o seguinte: o quadrado da minha idade menos o seu quíntuplo é igual a 104. Sendo assim, qual é a idade da Juliana, tá? Então, verifiquem os seus cálculos, resolva as duas questões e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre elas.
Belezinha então, pessoal? Estamos aqui de volta para conversarmos sobre as nossas duas questões do DLI, mas antes eu quero agradecer a participação de vocês, que foi muito legal aqui no chat, embora a gente tenha tido ainda algumas dúvidas. E é justamente isso que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Sanar essas dúvidas. Acompanhe comigo. Nossa primeira questão diz o seguinte: se um quadrado de lado 5 centímetros tiver seu lado aumentado de x, passará a ter uma área de 49 centímetros quadrados. Quanto vale x? Então vejamos. A resposta é 2 centímetros, pois inicialmente a gente tem aqui um quadrado de lado 5. Mas, se desse quadrado vai ser aumentado x, o que vai acontecer? Eu vou ter então do quadrado cada lado aumentado de x. Então, cada lado vai ter agora uma medida igual a 5 mais x. Por se tratar de quadrado, pessoal, nós temos aqui a mesma medida. Então, a nossa equação vai ser a seguinte, olha lá. 5 mais x vezes 5 mais x, cujo resultado é igual a 49. Então, é essa equação que nós temos que resolver e encontrar o seu resultado. Beleza. Fazendo aqui a propriedade distributiva, ou chuveirinho, como alguns costumam chamar, tá? Eu tenho que multiplicar cada elemento por cada elemento. Então, vejamos. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes x, 5x. Pega o próximo agora. X vezes 5, 5x. X vezes x, x ao quadrado. Tudo isso, ou a soma desses 4 elementos, equivale a 49, que é justamente a nova área do quadrado. Arrumando aqui, então, essa equação e somando os seus semelhantes, que nesse caso serão esses dois, nós teremos que x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a 49. Beleza, pessoal? Então, para resolvermos essa equação de segundo grau, é sempre importante que você a deixe igualada a zero. Para isso, vou só voltar aqui, esse 49 aqui deverá passar para o primeiro membro. Logicamente, se ele vai passar para o primeiro membro, deverá ter o seu sinal trocado. Então, a gente vai ter, acompanhe comigo, x ao quadrado mais 10x mais 25 menos 49 igual a zero. E agora, eu tenho que resolver inicialmente essa operaçãozinha aqui. Mais 25 menos 49, cujo resultado é igual a menos 24. Então, quer dizer, pessoal, que a gente vai resolver esta equação de segundo grau. Beleza? Bem, inicialmente dessa equação, a gente vai identificar os valores de A, B e C, onde dessa equação nós temos que o A vale 1, o B vale 10 e o C vale menos 24. Jogando esses valores na fórmula de delta, a gente vai ter o seguinte: 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 24. 10 ao quadrado, não se esqueçam, é a mesma coisa do que 10 vezes 10. E essa multiplicação de menos 4 por 1 por menos 24, o resultado vale 96. Resolvendo essa adição, então, o delta vale 196. Por que é importante achar esse delta, pessoal? Justamente porque é ele quem vai definir a quantidade de raízes que a gente vai ter em nossa equação, onde essa quantidade ela pode ir de nenhuma raiz até no máximo 2, porque a equação é de segundo grau. Ok, delta positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes. Não se esqueçam que sempre a fórmula para determinar as raízes é essa aqui, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, beleza? E aí a gente vai ter menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 196, cujo resultado é igual a 14. Tudo isso dividido por 2. Bem, a nossa primeira raiz, reparem que nós teremos menos 10 mais 14,
cujo resultado é igual a 4, e 4 dividido por 2 é 2. Na segunda raiz, a gente vai ter menos 10 menos 14, cujo resultado é igual a menos 24, e a metade vale menos 12. Mas atenção, pessoal, não se esqueçam que essa questão estamos tratando de medida, e não existe medida negativa. Portanto, a nossa resposta é o 2, ou seja, esse terreno quadrado vai ter um acréscimo ou um aumento de 2 metros em suas medidas, tá bom? Na questão 2, é a questão da Juliana. E aqui a nossa resposta é que a Juliana tem 13 anos. Por quê? Vamos lá. Ela disse o seguinte, que o quadrado da sua idade menos o quíntuplo é igual a 104. Ou seja, x ao quadrado menos 5x vale 104. Arrumando aqui a equação, a gente passa o 104 para o primeiro membro, deixando a equação igualada a zero. E aí, mesmo esquema. O A vale 1, o B vale menos 5, o C vale menos 104. Jogando aqui na formulazinha do delta, a gente acha esse delta igual a 441. E aí, voltando aqui para a equação que determina as raízes, reparem, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Detalhe importante aqui, galera, o B é negativo, então, automaticamente, ele ficará positivo. Beleza. Primeira raiz, 5 mais 21, que é a raiz quadrada de 441, tá? Cujo resultado é igual a 26 e a metade vale 13. Segunda raiz, resolvendo a mesma fração, só que agora com o 21 negativo, resultado menos 8. Qual é a resposta? 13. Por que só o 13? Porque a questão trata de idade e também não existe idade negativa, né? Ninguém tem, por exemplo, menos 16 anos, menos 25 anos, tá? Então, idade a gente sempre considera valores positivos. Belezinha, então, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos. Esta foi a nossa aula sobre equação de segundo grau completa e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!